Oi galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu estou com o patrocinador oficial desse canal, Igor Henrique, e nós vamos falar um pouquinho sobre algo muito interessante para quem está vindo aqui para a província do Quebec, que é sobre o processo de fazer a carteira de motorista tanto para carro, tanto para caminhão. Então o Igor vai falar um pouquinho da experiência dele, que graças a Deus ele oficialmente está agora com as duas carteiras. Então ele pode explicar bem certinho para vocês. Então se você tem curiosidade sobre esse assunto, continue assistindo esse vídeo. Então vamos lá, amor, fala um pouquinho sobre a sua experiência, vamos por partes. Fala primeiro da carteira de carro, que eu acho que o processo foi um pouquinho mais fácil, e depois a do caminhão. Conta aí por que um é mais fácil que o outro e tudo mais. Primeiramente, a classe B aí do Brasil, aqui se chama classe 5, tá? É um pouquinho diferente porque aqui, além de dirigir o veículo de passeio, você pode dirigir pequenos caminhões e até trailers. Então, com a classe 5 é permitido você dirigir esses veículos. Existem duas formas para você conseguir habilitação. Mas será que você deve primeiro tirar a habilitação daqui? Por que eu digo isso? Porque se você é visitante ou se você tem um work permit aqui, você tem 6 meses para utilizar a sua habilitação no Brasil. Tá? O que você precisa fazer para utilizar a sua habilitação no Brasil? Apenas ter uma tradução, ou em inglês ou em francês, andar com a cópia da tua habilitação original e essa tradução. Então, por 6 meses é válido. Mas se você é estudante, né? Então se você está vindo estudar para cá, durante o período do teu college, então o tempo que você estiver estudando, você não precisa de habilitação. Você pode utilizar a tua habilitação no Brasil. Mas sempre lembre de ter a tradução, né? Para apresentar ali. E sempre também se manter atualizado sobre isso, porque hoje é assim, mas nada impede de futuramente essa regra mudar e você ter que ter a carteira ou de não ter mais por bastante tempo, né? Então, sempre tá atento, embora hoje seja assim, pode ser que alguém vai assistir aí no futuro esse vídeo, então esteja sempre se atualizando sobre as informações. Então tá, se você realmente precisa tirar a tua habilitação aqui, o que você deve fazer? Tá? O primeiro passo é você verificar se a tua habilitação do Brasil, quanto tempo ela tem, porque o processo é diferente. Se você não tem habilitação no Brasil e você vem para cá, você vai ter que fazer a habilitação desde o início. O que eu falo desde o início? Fazer autoescola igual no Brasil. Aula teórica, né? Isso, aquela aula teórica, aula prática, né? Uma autoescola daqui. Mas se você já tem sua habilitação do Brasil e ela é definitiva, não pode ser provisória, porque se for provisória você entra no mesmo esquema de quem não tem habilitação. Então se ela já é definitiva, mais de 1 ano, tá? Então você não precisa fazer autoescola. O que você vai precisar fazer? São 2 testes, um teste teórico e um teste prático. Vamos para o teste teórico. O teste teórico, você vai diretamente no SAC, que é o nome de como se fosse o Detran do Brasil, né? E pede o agendamento. Qual que é o custo desse agendamento? $12,80, acho que eu paguei. $12,80. E você tem alguns saques que são agilizados. Já pergunto se você quer fazer na hora, né? O que eu foi difícil eu conseguir agendamento, porque era uma época burocrática quando eu tirei. É uma época que estavam mudando o sistema, então estava com muito atraso. Então, o teste teórico é composto de 32 questões e você precisa acertar 24 questões, em torno de 75% de aproveitamento do teste. Tá? Terminou o teste, saindo do teste, você já pode marcar o teu exame prático. Tá? Ali no mesmo local. Então, você sai ali, passei, eles vão te dar um papelzinho que você passou, você vai no balcão de atendimento, pede outra senha e já remarca o teu teste prático. Qual que é a diferença, grande diferença daqui para o Brasil? Você pode fazer o teu teste prático com o teu carro mesmo. Não tenho carro. Você pode locar um carro e fazer o teste prático. Eles, como você não faz as aulas na escola, tudo, eles não disponibilizam carro igual no Brasil, que no Brasil você vai com o carro da autoescola e faz o teste. Aqui não, você tem que ter um carro. Você pode emprestar um carro de alguém, você pode alugar o carro, você pode usar o seu próprio carro,
mas você fica responsável por ter ali o carro no momento. Quais as condições do carro? O que ele precisa ter? O seguro vigente, que é obrigatório, a documentação em dia, né, normal. Ele precisa que a buzina funcione, o freio de mão funcione, as setas funcionem e o farol funcione. É isso. Resumindo, Né? não pode ser um carro caindo nos pedaços. Não, o básico precisa funcionar no carro. O custo do exame prático, eu paguei $35, se eu não me engano. $35 para fazer esse exame prático. Fui fazer qual que é a grande diferença do exame prático aqui para o Brasil, tá? Aqui é um pouco confuso as placas, é bem diferente as placas, né? A própria sinalização é meio confusa, né? Aqui dentro do Canadá, o Quebec, ele tem umas piadinhas com o Quebec justamente pela confusão do trânsito, né? As placas são um pouco diferentes. E a grande diferença, eu acredito que seja de todo o Canadá, é que você precisa olhar para todos os lados. Por exemplo, se você parou, você vai precisar olhar para os dois lados. Não é só olhar, você precisa virar o teu corpo. Então, o examinador precisa ver que você virou o pescoço todo, virou o corpo todo. Então, se você vai dobrar, por exemplo, à esquerda, você precisa olhar para esse lado, para esse olhado e olhar para trás, por cima do teu ombro. Vou virar à direita, você precisa olhar para esse lado e olhar para trás, por cima do outro ombro. Então, essas são as coisinhas um pouco diferentes daqui. E daí você se pergunta por que tem retrovisor e tudo mais, né? Porque no Brasil a gente olha no retrovisor e basta. Pois é, a gente não entende, mas assim que é, e quem não faz... Eu até perguntei para o examinador, né, o porquê que precisa. Ele falou, o retrovisor te dá uma visão e aqui nós somos muito preocupados com os pontos cegos. Então, você virando o seu pescoço, você terá a visão do teu ponto cego que o retrovisor não pega, tá? Então, ele me explicou que era por isso. Tá? Na prática é bem difícil. Na prática é difícil. Na verdade, não é difícil, é que você não tem o acostumado, né? Mas aqui é bem importante. Eu conheço pessoas que são brasileiras que já fazem esses movimentos automaticamente, mas o Igor aqui ainda não. Mas é importante fazer e quem não faz, gente, reprova, né? Então é obrigatório não tem. E uma diferença, por exemplo, eu fiz meu teste fora da ilha, onde que você virar à direita em um sinal fechado, um semáforo fechado, é permitido, né? Então, se você parou, o semáforo está fechado, você pode virar à direita se não tiver vindo outro carro. Né? Então, isso é uma pequena diferença. Dentro da ilha... Pedestre também, né, amor? Então, é muito importante você saber as regras de onde você está fazendo. Por mais que seja dentro do Quebec, dentro da ilha tem uma regra e fora da ilha tem outra regra. Outra coisa também que é diferente do Brasil é que às vezes você vai virar pro lado o semáforo tá aberto pro lado direito, mas você não pode ir porque tem pedestre. Então a preferência é do pedestre, mesmo que você ficou ali um tempão esperando para abrir. Essa é a diferença aqui ainda também. Assim o pedestre tem preferência. O semáforo do pedestre abre ao mesmo tempo que o semáforo do veículo, mas a preferência sempre vai ser do pedestre. Né? Então, ficar atento nessas situações. Se está aberto e tem alguém na calçada, você tem que deixar ele ir. Né? Outra questão, existe faixas de pedestre em amarelo, que é obrigatória a parada. Então, você tem que ficar atento nisso. É no meio da rua, se tiver alguém parado ali, você vai ter que frear teu veículo. Então, ele sempre preserva pela boa educação. Também é ônibus escolar, né? Se tiver um ônibus escolar com a plaquinha aberta, você obrigatoriamente, todos os lados ali precisam esperar o ônibus fechar a plaquinha, como sinalizando, né, que já pode passar, porque é muito sério aqui, não pode passar do lado, nem em lugar nenhum, nem na frente nem atrás. Você tem que parar a 3 metros do veículo. Então você não pode encostar no veículo, tem que ficar a 3 metros do veículo. Então, e reprova é certeza, né? Se você passar numa placa de pare, né? É importante. Outra questão que me chamou muita atenção aqui é andar devagar. Eles ficam muito bravos se você andar devagar. Então, se o limite de velocidade é 50 por hora, você deverá andar a 50 por hora. Ah, tô andando a 40. O examinador vai falar para você andar mais rápido, né? E vai falar, ande mais rápido, mais rápido, mais rápido.
Toda hora ele falava para mim, até meio incisivo, assim, né? Então, e ficar atento nas placas de velocidade, né? E a preferência. Então, você toma cuidado com preferência. Sempre demonstrar o lado que você está visualizando, né? Tanto para mudar de faixa ou fazer uma conversão, né? E manter a velocidade correta, você passou. E é necessário fazer a baliza. No meu caso, ele não pediu, né? Mas sei em casos que ele pede para fazer uma baliza ou no meio da rua ou chegando no próprio saque lá, pede para você fazer uma baliza. No meu caso, eu não posso falar como, geralmente falo que é uma 90 graus, normal, igual no Brasil, mas aqui ele não pediu nada para ele. Ele falou, só encosta o carro aí. Mas até tem uma amiga da igreja, Tati, que falou para nós agora, essa última célula, que o dela pediu uma baliza. Tem um nome para essa baliza, baliza de shopping, alguma coisa assim. Baliza de 90 graus, né? É uma baliza que você tem que ficar. Como que eu posso Você tem que passar, pelo que ela me explicou, né? Você precisa passar 2 carros para frente e daí voltar de ré para entrar na vaga. Isso, é 90 graus. Você precisa fazer um 90 graus para ingressar E na não baliza. pode Você não pode ir de frente, né? Então, também não pode ir pro outro lado, por exemplo, não pode ir na contramão, não pode pegar nem um pouquinho na contramão. Exatamente, é 90 graus. Então você tem que vir aqui 90 graus. Eu já estava preparado para essa baliza, né? Eu já tinha experiência de direção, então acreditaria que não seria tão difícil. Mas no meu caso, ele pediu para encostar de frente mesmo. Eu falei, preciso fazer a baliza. Ele falou, não, estaciona de frente. E falou, ó, você passou. Então, assim que você passa no teste, ali no mesmo local, o que ele vai falar para você fazer? Ingressar novamente, entrar novamente no saque e pagar uma taxa de 17 dólares, perdão. 17 dólares, que é a taxa da tua habilitação, né? Então, você já sai do teu saque com uma habilitação em papel provisória. Tem um númerozinho só. Isso, um númerozinho. Folha sulfite mesmo. Folha sulfite, onde você assina essa folha. Você já sai de lá com essa provisória e em 5 dias chegou a minha habilitação definitiva classe 5. E na mesma hora que você sai, você já pode dirigir com aquela carteira. E passando dias ali já chega o documento mesmo, mas assim, já é permitido você dirigir saindo dali do saque mesmo. Do saque mesmo, tá? Então, a classe 5 é isso. Qual que é o custo? Você vai gastar em torno de 60 dólares. 60, 70 dólares aqui para fazer esse exame. Se você já tiver teu veículo, né? Não, e também se não precisar fazer o processo desde o começo, né? Isso. Lembrando que esse caso do Igor é porque ele já tinha habilitação no Brasil. Então, a gente não sabe muito bem como é para quem não tem habilitação, né? Que tenha que cursar todas essas aulas. Eu acredito que o custo seja mais elevado por conta das aulas da autoescola. Mas o custo vai ser o mesmo de taxas. Um teste teórico e um teste prático, tá? Você só terá o custo maior com a autoescola. Agora vamos para a segunda parte, que é falando sobre o processo de caminhão, como tá lá. Essa carteira o Igor não tinha no Brasil, né? Não tinha e nem adianta você ter no Brasil, que você vai ter que fazer o processo igual, tá? Então não muda nada você ter já uma habilitação ou classe C no Brasil, classe D ou classe E, que é de caminhão, né? Pequeno caminhão, ônibus classe D, né? E classe E, que é carreta, né? Não adianta nada, que não muda nada no processo. O que você precisa ter aqui para conseguir a classe 1? Tá? A que eu fiz é uma classe 1, que é carreta, então que é o veículo maior, que daí abrange todos os outros veículos, exceto moto. Tá? Então eu posso dirigir todos os outros veículos, exceto moto. Eu preciso ter uma classe 5, que é a habilitação de veículo, habilitação de passeio. Então, se você, eu quero fazer a habilitação de caminhão aí, eu posso chegar e já fazer a habilitação de caminhão? Não, você vai ter que primeiro fazer a habilitação de carro, depois que você tiver a habilitação de carro, você faz a habilitação de caminhão. Qual que é o processo? E eu vou tentar falar os valores, vocês ficam bem curiosos em valor, né? Quanto que custa isso? Eu já vou falar os valores para facilitar a vida de vocês, tá? Então, o primeiro caso, para abrir um dossiê que eles falam aqui, né? Que é um processo de habilitação, você tem que fazer um exame médico, tá? Um exame médico bem besta. Eu gastei 100 dólares para fazer esse exame médico,
onde o médico olhou para mim e mandou mexer a mão assim, ó, uma em cima, uma embaixo. Foi isso. No Brasil não é muito diferente disso, né? Ele só pediu para eu fazer isso e do lado, eu olhando para ele, a mão dele, qual que estava mexendo, para ver se tem visão periférica. Ah, você tem visão periférica? Passou. É tipo aqueles exames que a gente faz periódicos da empresa. Ah, exame do Então, trabalho, é só igualzinho. quer ver se você tá vivo e... Vamos medir tua pressão aqui e segue a vida, né? Ele perguntou se eu tinha alguma doença, usava algum medicamento, eu falei que não, e não uso mesmo. E se eu tinha visão periférica, tá aprovado. Com esse documento é que você abre o dossiê no saque. Então não adianta você ir primeiro no saque abrir o dossiê. Eles vão pedir, cadê o teu exame de saúde, né? Então, você já faz o exame de saúde, qualquer clínica aqui, você pode ir em qualquer médico ou enfermeira especializada, tá? Ele vai te dar um laudozinho, como se fosse um receituário, um prontuário. Você apresenta no saque e abriu o teu dossiê. Aberto o teu dossiê, você já pode agendar a sua prova teórica, tá? A prova teórica são 2 provas. Se você quiser fazer a classe que é freio a ar, então tem essa diferença aqui. Eu indico sempre fazer o freio a ar porque dificilmente você terá uma carreta que não seja freio a ar. Então você precisa, que eles falam, essa categoria de freio, né? Então são 2 provas. Qual que é o custo para as 2 provas? É o 12,80. Então para as 2 provas eu paguei 12,80. Dólares. Dólares, né? Todos os valores que eu estou falando aqui é em dólar, né? É o valor que a gente paga. A prova é fácil? Não. Então você vai ter que estudar, tá? Realmente é uma prova bem complexa. Eu vou falar do meu caso. Primeira vez que eu fui fazer a prova, eu passei somente no freio a ar e reprovei no geral, tá? Que é bem complexo. Segunda vez que eu fui fazer, reprovei no geral. Só na terceira tentativa que eu passei no geral. Então, só lembrando, se você passou numa prova, você não precisa refazer ela. Então, são 2 provas. Passei no freio a ar, só preciso refazer a outra prova. Coisas que são, acredito, mais coerentes aqui, né? Que você não precisa refazer todo o teste. Uma coisa que é importante dizer é que você fez o teste em francês, né? Então já tem a dificuldade ali do idioma. Você pode fazer em inglês ou em francês, né? No caso do Igor, ele achou mais fácil fazer já em francês, né? Ele estudou uma apostila, um material, né? Em francês, tanto a primeira quanto a segunda você fez em francês, né, amor? Isso. Só lembrando que de veículo você pode fazer em inglês, francês e espanhol. A de automóvel. Isso, a de automóvel, classe 5, tá? A classe 1 você só pode fazer em inglês ou francês. Eu preferi, como eu já estava estudando mais o francês, fazer em francês, tá? Porque não adianta você só falar, eu sei falar inglês. Você sabe as peças de um caminhão em inglês? Essa é a grande dificuldade. Você sabe os componentes, como se chama os componentes de um veículo, de um caminhão em inglês? Então você vai ter que aprender as peças específicas, porque realmente é isso que cai. Então aqui é um pouco diferente, porque você necessita fazer uma ronda de segurança no veículo para poder sair com o veículo e analisar certos componentes do veículo. E isso cai na prova. Quais os componentes você analisa, se é um defeito menor ou um defeito maior. Se for um defeito maior, você não pode nem andar com o veículo. Então, a prova que eu falo, estudem. Não adianta você ir sem estudar que você não vai passar. A prova geral é composta de 32 questões também, necessário acertar 24. Salvo me engano, a prova de freio a ar é 24 questões, tá? Então, as 2 provas são longas, é extenso, é de múltipla escolha, mas você tem que estudar. Passado no teste teórico, você já pode marcar o teu teste prático, tá? Aqui tem uma grande diferença. Se você quer dirigir um caminhão manual, você tem que fazer o exame no caminhão manual. Ah, e se eu fizer o exame no caminhão automático? Você só pode dirigir caminhão automático. Você não é autorizado a dirigir caminhão manual. Se você fizer o exame num caminhão manual, você é autorizado a dirigir todos os tipos de veículo, tá? Eu preferi já fazer o manual. Minha surpresa, tá? Então, coisas que
que a gente só descobre na prática aqui, é que o câmbio aqui é diferente do Brasil. Então o câmbio aqui é caixa seca. No Brasil não é caixa seca nos veículos manuais. Então sofri um pouco para me acostumar. Eu digo isso umas 3, 4 aulas para acostumar. Eu fiz aula aqui, tá? Comecei fazendo 10 aulas de caminhão e paguei mais algumas aulas após. Paguei mais 10 aulas. Dobrei. Então eu pensei que em 10 aulas eu ia dar conta, não dei conta, fiz mais 10 aulas. Tá? Justamente por isso, porque aqui o câmbio, se você não pegar bem, vai ser difícil, até você acostumar bem com o câmbio. E as ruas aqui onde eu fiz o teste era meio apertado, então eu sofri um pouquinho. Lembrando aqui que é uma carreta grande, não é uma carreta pequena, igual no Brasil a gente ia fazer o teste da carreta, era uma carretinha pequena, né? As autoescolas tudo pegar uma carretinha pequena era tranquilo, né? Aqui é a carreta grande, tá? A carreta que eu fiz era 14 metros, 53 pés, eu não sei quanto que dá em metros, tá? Então é uma carreta bem grande, tá? Não é pequena. E é isso, o teste vai para o teste prático. O teste prático ele é composto de 3 testes. Essa ronda de segurança que eu falei. Então, antes de iniciar, você tem 20 minutos para verificar, acho que é 70 itens no caminhão. Fazer o teste dos freios, a interna do caminhão, né? Onde você testa todos os freios. E você tem que ir falando, não é só você testar. Você tem que ir falando o que você vai ter que fazer. Ó, tô aumentando a pressão do ar aqui para verificar o freio. Como que é em francês isso? Construindo le compressor de ar jusqu'à 117. Ai, que quer dizer quase, hein? Então, você tem que ir falando o que você está fazendo para verificar os freios. Tá? Então, são 4 verificações de freios que você tem que fazer. Verificação de bloqueio de rodas e terminar tudo em 20 minutos. Terminou em 20 minutos, você fala que está pronto para ir para a rua, né? Então, você estando pronto para ir para a rua, ele vai te dar o ok e te autorizar a ir para a rua. O teste na rua, o meu, demorou em torno de 45 minutos. Então, só não é uma volta na quadra. Deus me livre, gente. Ai, credo. Então, você vai pegar, no meu caso, pega uma autoroute, que a gente fala, né? Uma rodovia rápida. E aqui é aquilo que eu falo. Aqui eles cobram muito o mínimo de velocidade. Se você entrar abaixo da velocidade mínima, você já reprovou. Tá? E a diferença no manual é que você tem que fazer o decréscimo das marchas. Então, você vai parar, você tem que ir vindo da sexta, quinta, quarta, é obrigatório. Se você não fizer um decréscimo de marchas, pelo menos uma vez, ele não vai te passar. Tá? Então, além da sequência para cima, você vai ter que saber a sequência para baixo das marchas. Falando parece simples, na hora... Você já tá nervoso, o caminhão ali já não, né? Não é nem por isso. Às vezes você vai engatar, não tá no tempo certo e... né? Então Gato, você tem... vai enroscando, então... né? Mas se você já tem prática aí com os Mercedão caixa seca, você vem para cá, você vai dominar, né? Mas se você não tem muita prática com caixa seca, vai ter que pegar o costume ali para bater as marchas aqui. Tá? Mas e depois que termina o teste, amorzão, como que funciona? E voltando o teste prático na rua, você vai ter que fazer a baliza, tá? A baliza você pode colocar tanto em 90 graus o caminhão ou a 45 graus. Eu preferi a 45 graus porque eu achei mais fácil, tá? Me bati um pouco, gente. Não é tão simples, é apertado. Você tem como se fosse colocar numa doca. Mas se você tem experiência no Brasil, você não vai sofrer em nada. Se você já é acostumado a dirigir um caminhão aí no Brasil, a colocar em uma... Eu não era acostumado. Embora eu tivesse caminhão, você não dirigia. Embora eu tivesse caminhão no Brasil, eu não manobrava o caminhão em espaço pequeno, tá? E é isso, você terminou a manobra, você tem 5 minutos para fazer a manobra, né? Como se fosse colocar numa doca, tem espaço suficiente para você ir para frente, tranquilo, não precisa se preocupar com isso. Mas tem os 5 minutos e lembrando que você já está quase 1 hora fazendo o teste, tá? Então o cansaço bate um pouco, o nervosismo normal, tá? Finalizou,
O avaliador vai parar, conversar um pouco com você, explicar o que você fez de errado, qual que é a sua pontuação, se você passou ou não. Se você passou, que foi o meu caso, graças a Deus, de primeira consegui, porque toda vez que você vai fazer o teste, você precisa alocar o caminhão, tá? Então é mais dinheiro. Grana, né? Quanto que é pra alugar, amor? Só para alugar o caminhão para fazer o dia do teste, eu paguei $300, tá? Não é barato, né? Não é barato, tá? Então, para você lembrar disso, né? Então, às vezes é melhor você pagar um pouquinho mais de aula do que ter que pagar 2, 3 locações do caminhão, tá? Nada é barato quando se trata de caminhão, vocês já sabem disso. É a mesma situação do Brasil. Se tratando de caminhão, o custo é um pouco elevado. As taxas, gente, é as mesmas, porque eu paguei $68 para fazer o teste prático, eu paguei $12,80 para fazer o teste teórico, e eu paguei os $17 da carteira, para vir a carteira oficial. As taxas daqui, como se fosse do Detran, é barato. O que é custoso é a autoescola, tá? Então, 10 aulas de curso, só para vocês saberem, é $1.100, tá? $1.100 mais $300 de locação do caminhão, tá? E daí você também sai com a provisória. Isso, você retorna lá. É interessante que a pessoa lá de dentro também vai explicar a tua nota. Ela vai falar quanto que você tirou e por que você passou. Ela não fala exatamente o que você errou, mas fala a sua nota, explica a sua nota, tá? Explicou sua nota, ela vai te dar uma habilitação provisória, você assina lá, paga os $17 e já pode sair trabalhar se quiser. Não é o nosso caso, eu tirei porque queria tirar mesmo, era algo que eu já queria. Ter um plano B, uma carta na manga, exatamente, né? se a gente precisar aqui alguma coisa. Não é porque quero trabalhar na área, mas é porque a gente tem que estar precavido com tudo aqui. É que aqui, essa profissão de caminhoneiro é uma profissão, assim, eu não vou dizer que é fácil, porque tem ali alguns, né, processos, mas se você conseguir uma job offer, pra você conseguir uma job offer, é bem possível, né? Se você tiver experiência, se você, não precisa nem ter tanta experiência, mas assim, se você dominar bem, né, souber o que você está fazendo, tiver os idiomas, então a probabilidade de você conseguir uma job offer aqui é muito alta, né? E é uma profissão que dá dinheiro, digamos assim, né, amor? Mas que, assim, demanda também muito da pessoa. Então, não é uma coisa que a gente sonha, né, amorzão, pra vida, né? Mas a gente tem um segundo plano, né? Que a gente, imigrante, é isso, gente. Você tem que ter o plano A, o B ou o C. A gente ora a Deus pro A dar certo, mas se não der, a gente tem o B, tem o C. Exatamente. E vai tentando ali as variáveis que a gente tem. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, qual que é a dificuldade, qual que é o caminho mais fácil, né? Se você não tem muita confiança em dirigir, começa no manual, começa no automático mesmo, não tem problema. Vai no automático ali, faz as 10 horas de curso, pegou segurança, vai e faz o teste, tá? O interessante é você ter segurança, tá? Se habituar com um caminhão, por mais que às vezes você dirige um monte de caminhão, vem aqui, né? No Brasil, todos os caminhões são frontais, chega aqui, todos os caminhões são bicudos, né? Então você se bate um pouco, vou começar a virar aqui. Não é bem assim. Eu me bati muito com a caixa porque era acostumado a pisar tudo na embreagem. Aqui, se você pisar tudo na embreagem, você não engata de jeito nenhum. Só dá um toquinho na embreagem para engatar no tempo. Então são pequenos detalhes que você tem que praticar um pouco. Mas é pequenas horas. 10 horinhas ali, você já pegou o esquema do caminhão, já se acostumou com a carreta, que o eixo é bem lá atrás, pelo menos a carreta que eu fiz. Tá? O eixo da carreta é lá atrás, tá? Então você tem que se acostumar para virar, porque senão você vai levar o meio fio. Então, são pequenos detalhes que você vai acostumando. É igual quando você pega um caminhão novo aí no Brasil. Você demora uma semana ali para se habituar com o caminhão, tá? Mas no final dá tudo certo, né, amor? E se você tiver a possibilidade, né, de tirar a carteira, que a minha eu não preciso fazer porque eu ainda tenho a do Brasil, porque eu sou estudante, então eu posso continuar utilizando até o final do meu curso. Depois eu com certeza quero tirar também a carteira daqui, né, pra ter a carteira, não que eu goste de dirigir, mesmo porque eu dirigi poucas vezes. E outra coisa, gente, tá? A habilitação aqui é muito importante, por quê? Porque barateia o teu seguro do carro,
Então você tem habilitação daqui, barateia o teu seguro do carro. Financiamento, eu já ouvi que é vinculado à tua habilitação, então é muito difícil você conseguir um financiamento ou uma taxa boa com o teu passaporte, tá? Porque é vinculado ao seguro. Então, se o seguro te cota também com risco maior, certamente o banco vai te cotar com risco maior. Então, você tem um documento daqui, facilita em tudo. Eu já tirei minha habilitação justamente por isso. Eu precisava da classe 5 para tirar a classe 1. Então, já corri aqui, acho que foi no primeiro mês, né, amor? Tirei a classe 5. Cheguei aqui, já corri, fazia a classe 5, tá? Então, tudo que você pode fazer, estudar, né, correr atrás aqui, eu indico, tá? Então, não venha só com um plano, não venha só com uma direção, mas o que você puder fazer para aumentar seu leque aí, é bem-vindo. E embora seja um alto investimento essa do caminhão, tem que pensar literalmente que o que eu queria dizer é assim, que embora o custo seja alto, é um investimento. Exatamente. Né? Então, porque se você precisar, você tem a possibilidade de entrar numa empresa e trabalhar nessa profissão. Uma job offer ou uma oferta de trabalho validada, tá? Então, tem profissões que são mais fáceis, como qualquer outro lugar, que te libera mais facilidades para conseguir justamente isso. Job offer, oferta validada. Então, e é um bom plano B, né? Então, você vem com plano A, é um bom plano B, é um bom plano A também. Para quem já tem a profissão quem já tem a profissão no Brasil, é um excelente plano A. Eu sei de empresas que fazem ofertas aí no Brasil mesmo. Vai ali em São Paulo, você faz uma entrevista, mas aquilo que eu falo, o idioma salva. Então, se você fala bem o francês, certamente para o Quebec, você vai ter uma visualização, uma visibilidade melhor. Com certeza. E é isso, gente. Eu estou muito orgulhosa do meu marido. Deu certo de primeira, gente. Né? Porque, embora ele ainda não esteja fluente no idioma, ele conseguiu fazer logo a primeira ali do carro. Você já tinha zero francês, né? Então, estudou bastante, se esforçou, né? Mesmo trabalhando com todas as demandas da vida aí, ele acordava cedo, né? Os dias que não trabalhava e se esforçou. E da mesma forma, daí de caminhão, né? Aprendendo francês, estudando negócio de caminhão. Então, assim, tem que se esforçar, gente. Não adianta nada vem de mão beijada, sabe? É um processo. Tudo aqui é um processo que exige muito de você, né? Exige dedicação, resiliência. Eu tô muito orgulhosa de você, Marzão. Obrigado, Marzão. Né? E que seja, assim, a segunda de muitas conquistas, né? Que virão, em nome de Jesus. E é aquilo que eu sempre falo, gente. Se você estiver disposto a correr atrás, se esforçar, estudar, você sempre consegue. Às vezes não é de primeira. Não importa. Estude, uma hora vai dar certo. Tá? Às vezes a pessoa sabe muito bem de tudo. O nervosismo atrapalha, né? Eu, ali na parte da manobra, o nervosismo me atrapalhou muito, tá? O nervosismo me atrapalhou muito. Então, é isso que eu falo, gente. Às vezes você sabe muito, mas você vai ter que trabalhar outras questões que é o teu psicológico, tá? Mas que seja de inspiração para vocês, que dá certo, gente. Corre atrás que dá certo. E é isso, esperamos que esse vídeo tenha te ajudado, né? Que tenha te passado aí informações relevantes para você quando você chegar aqui para o teu processo de imigração. E que Deus abençoe vocês e um beijo! Beijo!